pessoas que sim forem escolhidas para ser testadas na seleção. Mas inicialmente, Centronas, só para ser totalmente honesto, vai ser muita malta que já jogou na seleção. Se vai ser o 11 titular ou o que for do Mundial ou o que foi, não sei. Mas os primeiros treinos vão ser mais ou menos a observação do final do campeonato passado. Sim, porque assim, vamos ser sinceros, nós não temos nada que nos possamos basear neste FIFA, não é? Assim, ainda não houve jogos, as primeiras competições. Desculpa. As primeiras competições só começam agora na segunda, portanto é complicado estarmos a decidir sem conhecermos. Portanto, inicialmente será, lá está, pelo ano passado, mas assim que possamos, vamos tirar as nossas conclusões e fazermos a seleção que achamos que será melhor para este ano. Mais alguém tem alguma pergunta? Se me derem a palavra, queria tocar num ponto que aconteceu no ano passado, que é sobre os horários da própria seleção. Ou seja, estou a falar eu quando fui lá treinar. Claro que isto é assim, apontar o dedo, toda a gente sabe fazer. Fazer melhor é que é complicado, eu sei disso. Mas pedia uma coisa, mesmo não estando lá eu, ou seja, na época passada estive presente, fui convocado, mas não gostei de uma coisa. E eu falei com a pessoa em si, mas não, pronto, não nos entendemos. Que é, e depois, aliás, depois disto eu queria uma opinião de todos, se fosse possível, que é, seleção, para mim, para quem leva isto a sério, e para quem gosta disto, seleção é uma coisa extremamente importante. Quem é que não gostava de estar na seleção? Digam-me, não é? Acho que toda a gente gostava de estar na seleção. Pelo menos eu acho uma coisa importante. No meio disto tudo, o que eu não gostei, e falei na altura, foi não levar isto a sério, porque eu chegava aqui, olha, os treinos, como muitas vezes me tiram, tem que ser às 8h30. Pronto. Fazia muitas coisas, agora não interessa, não é? Cada um tem a sua vida pessoal. Fazia as coisas tudo à pressa para estar aquela hora ali em ponto, e depois, muita gente chegava atrasada, começávamos o treino quase meia hora depois. Era nesse aspecto que eu acho que, mesmo para, seja quem for os convocados, seja quem for os jogadores que lá estiverem, acho que para mim, na minha opinião, devia de ser um ponto em que devia de ser mesmo rigoroso. A meu ver, é levar as coisas mesmo a sério. Ou seja, começas a faltar ou não levas isto a sério, és dispensado. Ponto final. Porque isto é uma coisa que é muito importante, estás a ver? Agora, quem já está habituado a estar aqui, isso também não é por 10 minutos ou assim, eu tenho lugar garantido. Porque há muita gente que eu sei que é assim. E quem me conhece sabe de certeza que é assim mesmo. Sabe o que é que eu estou a falar? Era para falar sobre esse ponto. Dos horários a cumprir para quem é jogador de seleção. Não sei o que é que acham sobre isso. Pois, tu queres a opinião primeiro ou a resposta primeiro? O que vocês quiserem. Eu acho que isso depende do senso de responsabilidade de quem gere e também do senso de responsabilidade de quem é convocado. Unicamente. É a opinião que eu tenho. Para se mudar isso, é o que estavas a dizer. É a minha opinião. É aplicar sanções a quem não é assíduo, ou, por exemplo, ou quem não chega a horas, etc. É a minha opinião. Pronto, ok. É isso, assim, não... É só porque, não é questão de, a nível pessoal, eu chegar aqui e fazer deixar de fazer coisas para chegar mais cedo e depois, na altura, aconteceu o que acontecia. E eu falei e não gostaram, mas é assim. Não posso fazer muito, né? Quando não se agrada, não se agrada. Mas não é um ponto em que eu esteja a apontar porque assim, nunca se agrada a ninguém. Isso é certo, não é? Isso nunca se agrada a ninguém, a todos. Mas, pronto, nesse aspecto acho que estou a dizer isto para haver uma melhoria nesse ponto.
eu percebo o que estás a querer dizer, meu. Eu acho que, pá, honestamente, vou dizer uma coisa aqui que pode ser um pouco injusta para os selecionadores que vieram a seguir, mas eu acho que nessa altura também ainda não era convocado, pronto, ainda não jogava também para isso. E acho que a seleção a ser levada a sério, como estás a dizer, e com o respeito e a honra que ela requer, Lá está, respeito, é era isso quando mesmo. o Chega Liga era selecionador. Pronto, é a minha opinião. A partir daí, não sei o que é que se passou, mas parece que a seleção passou a ser uma espécie de jogo de ringue da rua, estás a ver? Entre aspas. Sim, sim. E já agora, só outro ponto, desculpem lá. Independentemente, negativo e fraco, independentemente de quem vocês decidirem, não me interessa, pá. Não estou a falar de mim, estou a falar para todos os jogadores, toda a comunidade. Ou seja, quem vocês convocarem, pá, está feito, está feito. Peço-vos, aliás, depois deem-me a vossa resposta e opinião sobre isto. Sim, eu não digo. Ahm, Independentemente de quem vocês convocarem, não façam uma coisa, porque se eu não estiver em erro, pá, e peço desculpa se estiver a ofender alguém, ahm, na época passada aconteceu, por exemplo, com o guarda-redes da minha equipa, que é para ficar bem à comunidade de epá, a convocatória foi feita de, ora, deixa-me ver, 9 jogadores de X equipa, 6 de outra, 5 de outra e depois uma daquela, outra daquela, daquela. O que é que isto quer dizer? Pá, a convocatória há jogadores de todas as equipas. Porquê é que aconteceu isso? Para terem uma noção, o selecionador da época passada convocou o guarda-redes que estava na minha equipa e eu falei com ele, pá, pronto, ele perguntou-me o que é que achas do teu guarda-redes, assim, é assim, ele tem definido bem, mas ele começou a ser guarda-redes há uma semana, porque o nosso guarda-redes deixou de ser guarda-redes, foi-se embora, simplesmente foi-se embora. Ele, então chamam, pronto, ok. Treinou uma vez, já foi convocado. Por acaso achei muito estranho e muita gente achou estranho. Ou seja, ficou um bocadinho mal, para ser sincero. E estou a dizer de um jogador que foi da minha equipa. Atenção. Ficou mal, ou seja, mas eu sei porque é que foi isto. Foi só para dizer que houve várias convocatórias de todos, pá, jogadores por todas as equipas. Pá, agora, quanto a isto, não sei o que é que vocês acham. E o que, É a que é vossa que tinhas opinião. na altura para meteres a guarda-redes? Para além dele. O Guga saiu. O Guga É não. preciso ver isso. Era o Karan, tinha o Karan. Não é isso que eu estou a dizer. Não, Não tinhas não... muitas mais opções, Rubo. Pois, o problema é esse. Não tinhas, não tinhas. Estás a falar dos guarda-redes Não. por todas as comunidades? Por todas as equipas? Exato, exato. Tinhas o Guga, por exemplo, E foi. Foi. e tinhas E um mais bocado guarda-redes, não é? contrariado. O Hugo era chamado, é. Em 12 equipas não tinhas mais O guarda-redes. mestre não dava, não Exato. conseguia. Aí eu luso que comprove. Tinhas mais um ou dois que agora não me lembro, mas também não podiam ou, Yeah, ele não ou não podia. queriam. Yeah. Eu acho que isto também não se trata Mas, de. pá, Exato. não, eu acho que não é por nomes, mano. Eu, por exemplo, olhando para esta convocatória, dando a minha opinião, olhando para a convocatória passada, eu só tirava um ou dois jogadores e colocava outros, mas de resto 95% estava correto para mim. Não acho que haja. Este gajo é dos Evolution. Este gajo é dos Sim, Desquerias, isso não não vou me interessa convocar. de que Não equipa que acho que não é seja. por aí. Não é por aí. E tenho a certeza que eles não vão olhar para os nomes dos jogadores ou das equipas e fazer esse tipo de coisas. Bem, só para vos responder à questão da parte dos horários, antes de responder a esta segunda parte. Em parte dos horários, a ideia é, se não for agora, é amanhã, espetar um formulário a perguntar aos treinadores das equipas dias e horas e tentar fixar-nos o quanto antes possível a isso. Obviamente não vai haver um consenso 100%, mas para os que não conseguirem exatamente o que querem, ou tentem aceitar ou falem comigo ou com o Fraga para ver como é que podemos, de certa forma, gerir isso, mas obviamente temos que ir com o que a maioria acha melhor. Em termos de disciplina, a pontualidade e seriedade no treino, outra vez, para os que não me conhecem, isto é eu a falar, mas para os que me conhecem, eu para essas coisas tenho pouca paciência. Daí também um bocado o nome negativo,
Mas não tenho amigos na hora de ser competitivo. E reitero, quem já jogou comigo já corrigi e já ouvi de todo tipo de pessoas e pá, obviamente vou ter que confiar um pouco em mim, mas sendo que os horários não são favoráveis, aliás, para muitas pessoas nem o das 9h30 é super favorável, eu algo flexível vou ter que ser com a pontualidade, sendo que até jogos de seleção, para quem se lembra, há jogos às 8 ou 7h30 da tarde, já cheguei a estar aqui. Idem para a Champions, idem para a Europa League, idem para a VPL, como todos sabem aqui. Alguma flexibilidade vou ter que ter, portanto, não vou manter um sistema de falhaste 3 vezes, ora a terceira foste. Pronto. Ninguém é pago para jogar isto e não posso, portanto, ter essa exigência de perfeição. Agora, obviamente, como para alcançar os meus objetivos eu preciso ter o sistema de treino otimizado, vou jogar com malta que está lá e que sei que não me falha e que dá tudo o que pode quando está lá. Mas outra vez, em parte vão ter que confiar em mim e que vai haver se calhar uma pessoa que falha 3 vezes e a perdoa e uma pessoa que falha 2 vezes e não a perdoa por circunstâncias diferentes. Vocês como treinadores também acho que têm experiência nisso. Há malta que vocês sabem que teve aí o tempo todo para vocês durante o clube, mas durante a última semana, olha, mano, não posso, tenho compromissos. Enquanto tiveram malta que falhou-vos 2 vezes e não disse nada e cagaram nele, né? Vai depender um pouco das circunstâncias, mas obviamente vou tentar ser o mais estrito possível e otimizar tudo para que a nossa seleção ganhe. Né? Não me interessa ter malta que se está a cagar para a seleção ou que leva pouco aquilo a sério. Eu não respeito os que sim, como disse o Rolwall, não sei, desculpa. Está a faltar respeito à malta que está ali a fazer os esforços todos para estar a tempo, para jogar a sério, para comunicar, para tentar entrosar-se com os colegas. Só para finalizar aquilo que o Negativo disse, pá, é assim, uma das coisas importantes que nós vamos querer nos nossos jogadores é que sejam tão sérios e tão trabalhadores como nós somos. Pá, e como vocês sabem, os treinadores são sempre aqueles que mais trabalham porque têm o trabalho extra treino. Portanto, pá, é aquilo que nós pedimos, é que o mínimo de esforço seja igual ao nosso. Pá, é só isso. Portanto, se virmos que o jogador não quer tanto como nós e como o resto do grupo, pá, não pode fazer parte dos planos da seleção. Só para estender só um pouco esse ponto, desculpa, Luz. Sim, tranquilo. Egos, por muito bons que os jogadores que sejam, se há malta que não se dá com o outro, se é incapaz de ter respeito, de gerir o seu comportamento, de ouvir o treinador, se vão discutir com o treinador, estou-me a cagar quem é que é, estou-me a cagar quem é que são, quem é que foram, que ganharam ou não ganharam, que status é que têm, é-me indiferente. Se não há comportamento de respeito e de querer entrosar-se e ouvir o treinador, ou aceitar correções, também já foram. Sabemos todos que cada um tem um jogador que é um bocado assim, acha-se um bocado super estrela. Mas pronto, eu tenho pouco tempo e recursos limitados como para ter que gerir egos para além de toda a seleção, para além do meu jogar no meu clube. Nesse ponto queria ser bastante claro. Mais alguém tem alguma questão? Não, da minha parte não. Boa sorte ao Freg e ao Negative. Obrigado. Obrigado. Calma, que ainda têm que votar para decidir se eles Pois vão é ser isso selecionador também ou está não. um bocado confuso. Não, nem começar, já está a ser pago por fora. Foda-se. Pá, prontos, então, é assim, independentemente se eles forem escolhidos ou não, bom, porque se há só uma lista também tem que ser votada, não é? Podem não querer, mas pá, acho que foi o Gonças que disse que ou o Lex, já não me lembro quem foi, que as duas últimas seleções foram levadas no gosto.
basicamente. Não sei se foi o Goncas. Sim, sim. Não, sim. eu não. Eu disse que, pá, eu disse que achei, No gols achei, entre aspas, prontos. achei Aquela que que na foi altura levada a mais a do. sério foi a do Exato, Digas. exato. Prontos, pá, concordo, porque. Mas isso também vem de quem estava à frente da seleção Yeah. permitir isso. Mas pronto, isso já são outros assuntos. Pá, aquilo que eu acho é que a seleção é o ponto máximo do Proclubes. E independentemente de quem é convocado ou não, ou se é convocado e depois não tem disponibilidade para jogar, pá, vale mais dizer logo que não tem do que andar lá 2 ou 3 meses ou 2 ou 3 semanas com disponibilidade e depois no fim desaparece, ninguém mais o vê e depois ainda goza com a seleção. Pá, é esse tipo de coisas que temos que evitar. Tudo bem que não sabemos quando é que isso acontece, não é? Mas como o negativo estava a dizer, se eles forem escolhidos, pá, têm que escolher os jogadores certos para que isso não aconteça. É óbvio que se a IFPA quiser avançar com o Mundial no mês de julho, pá, é sempre complicado, que há sempre malta que vai de férias, há outros que não podem porque as noites são mais, os dias são mais compridos e estão no bar até mais tarde a beber cerveja com os amigos, como é normal, ou saem com a namorada ou com a mulher, pronto. Essas situações depois têm que ser bem geridas. Pá, eu espero que esta seleção não seja alvo do gozo da parte de ninguém, que toda a comunidade apoie, porque nós, pá, na seleção representamos a comunidade também, não é só o nome de Portugal que está em jogo, é o nome da comunidade também. Por isso, acho que pá, quem for o convocado ou quem forem os convocados tem que ser respeitosos para o nome de Portugal e da comunidade. Era só isto que eu queria dizer. Eu já fui selecionador também. Pá, não senti que a minha seleção fosse gozada. Senti, claro, como me referiram aí, que foram seleções de amigos. Pá, não foi o caso. Para mim não foi. Porque eu, metade dos que convoquei não conhecia de lado nenhum, que é mesmo assim. Na altura havia a equipa dos Even Eleven, que são os atuais grow-up da PlayStation. Pá, eram os melhores. Depois tinham os Leões, que também eram os melhores. E na seleção, pá, supostamente só tem que estar os melhores. É óbvio que depois há os bons jogadores espalhados pelas equipas que uma pessoa tem que aproveitar, mas é sempre complicado estar à frente da seleção e quem tiver vai ser sempre alvo de críticas, seja por escolher A ou B, vai ser sempre amigo, por isso é só o que eu tenho que dizer. Quem quiser falar mais alguma coisa, está à vontade, senão avançamos para a votação. Eu só queria dizer uma coisa, Diz, que Cricket. no Descaria estranhámos um bocado este ano, se bem que pronto, vai de decisões Claro. mas foi de este ano o Descarias fez uma grande época, talvez das melhores que já fez, e depois no final, quando foi convocatória, nem um jogador chamaram. E, por exemplo, na VPL, laterais e médios e isso, tipo top 10 jogadores e não sei o quê. Tipo, por exemplo, os laterais, eu e o Joker fomos os melhores, não fomos chamados. É isso que tu percebes o que é que eu estou a dizer? Fizemos uma grande época e depois nenhum jogador da equipa é chamado. Claro que isso depois é decisões Claro. e tudo mais, mas Pá, é mas sempre. claro. Sim, pronto, eu estava basicamente a dar um exemplo de Descarias que isso aconteceu. E nós estranhámos muito. Pronto. Claro. Pá, não serem convocados, eu diria mais não serem chamados para serem vistos a jogar no meio Sim, pelo dos menos. outros jogadores que já estavam chamados na seleção, né? Já estavam convocados. Pá, acho que seria justo chamarem esse pessoal, porque aí não é como agora o negativo e o fraco sentarem, não têm nenhuma base no que diz respeito a este FIFA
em termos de competição, não é? Sim. Tipo, podem se basear nos outros anos, isso depois já é com eles, nós não temos nada a ver com isso, mas pá, tudo vai da parte de quem gere as coisas, é que tem que decidir esses pormenores. Mas sim, era justo terem sido vistos jogar no meio dos jogadores da seleção ou daqueles que estavam lá na altura. Mas isso já são pormenores que ultrapassam quem é convocado. Sim, claro. Bom, se não tiverem mais questões para colocar aos possíveis selecionadores, avançamos para a votação. Pode ser? Por mim está tudo ok. Siga. Então mandem para mim e para o Gabi mensagem privada o sim ou o não. O sim aceitam como selecionador, o não aceitam. Tem que nos dar um bocadinho que é para a gente apontar. Não é que isto seja preciso apontar muito, mas temos que fazer as coisas em condições. Faltam-me 2. Espera aí. Ok, fica-me a faltar um. Quem é que falta? Também está a faltar um. Falta. Então, mas vale dizer o Nick, caralho. Falta. O Deixa-me só Serpinto. procurar. Nosso Serpinto Eu disse ausente de enviou para fogo. mim. Enviou para ti? Enviou. Esse é o único que me falta. Outra questão. Abstenção. Manda para mim, Gabi, por mensagem. O que é que ele disse? Ok. Já estão-se a perder jogadores. pá. Ah, Ok. O Zitano disse alguma coisa? Sim, ele respondeu. Espera aí, também te vou mandar aí. Ok. Pá, faltam os prodígios, mas ninguém me responde da parte deles. Suponho que ninguém possa. Bom. eles estão vivos, ao menos? Portanto, Então, deves ter 10 votos. sim, tenho 10 votos, 9 são sim e um não. É isso? Exato. Ok, prontos. Fecha-se aqui a candidatura do negativo e do fraco de forma positiva. São os nossos selecionadores. Sejam bem-vindos e muito boa sorte para vocês. É o que eu vos desejo. Muito obrigado. Obrigado. Entretanto, de treinadores de clube, quem me quiser adicionar no Facebook para falar mais vezes ou perguntar ou esclarecer questões, está à vontade. Pronto, não quero que tenham, se não concordarem com alguma coisa da seleção, que não guardem rancor, venham falar, não há problema. Segunda parte, pronto. Vamos sim, pôr aquele questionário para perguntar-vos por dias e horários. E pronto, fora isso, novamente obrigado pela confiança e esperamos que
possamos levar a seleção ao mais alto e não vos decepcionemos. Pelo menos à maioria. Ótimo. Ok. E Ok. com isso vou-me despedir porque ao menos tenham mais alguma questão, porque o resto acho que não me toca. Havia aqui um assunto que gera com a seleção, depois mais à frente. Ah, Se algum de vocês puder ficar, pelo menos um. acho que o Fraco fica de qualquer Sim, maneira. sim, sim, eu posso não- ficar. Pois, Já. Mas se quiseres debater já isso, podes debater. Puxa já isso. Pá, Se estamos a falar de seleção, fala-se já da seleção tudo. É a minha opinião. é assim, não é quer dizer, é da seleção e não é das competições europeias e internacionais. Então faz o seguinte, Ou Luz, seja, dá-me tem uma o toque. interligação entre elas. Dê-me o Ok. toque quando tiverem a falar Tá disso. bem. Dê-me tag. Ou no Discord, ou no Facebook, ou nos dois e eu venho. Ok, Pode ok. ser? Tá bom, né? Só porque eu acho que o resto tem que ser vocês e não um jogador a ouvir ao de cima. Até já. Ok. Vá, Até já. já. Bom, pessoal, vamos passar para o próximo ponto, que é da Starter Cup. Como todos sabem, só temos 11 equipas. Sinceramente, estava à espera de 10. Pá, por ser um torneio de abertura do FIFA, por ser recente, quase colado por terem passado 2 semanas de sair o FIFA e muita gente ainda não tem o FIFA. E para quem teve o ano passado, lembra-se que começámos, acho que a Starter Cup até teve 8 equipas, se não me engano, e depois no campeonato tivemos 14. Portanto, pá, isto é um bom indicador para nós, deixa-nos otimistas em relação ao campeonato. Bom, como é que isto vai, a estrutura? Oh Gabi, podes pôr aí Posso. aquele Excel que tu fizeste? Isto vai ser assim, vamos fazer 3 grupos. 2 grupos vão ter 4 equipas e um grupo vai ter 3. Tá aí os jogos. Todos têm acesso ao calendário ou não? Eu partilhei a primeira vez. Sim. Se não tiverem, eu vou partilhar outra vez. Que é para... Mas é para abrir? Pá, Já esse estamos aqui. podem ver. Esse é só clicar em cima dele. Não, estou a falar do calendário. Sim, Já podem coloco abrir. aqui outra vez. Ok, já está aí o calendário. Bom, o que é que a gente vai fazer? Os horários dos jogos vão ser 22h15 e 22h45. Ou seja, não vão jogar todas as equipes ao mesmo tempo. Os jogos vão ser divididos por estes horários em cada dia da jornada. Caso para se streamarem? Epá, e é para não ser tudo ao mesmo tempo. Pode Ok. haver algum interessado em ver um jogo e se estiverem todos a jogar ao mesmo tempo não consegue ver nenhum. Se calhar depois facilita também aos selecionadores verem só um jogo em direto do que andar a pesquisar no meio de 5 jogos à mesma hora. Pá, é para Yeah. seguir a mesma linha do último campeonato que tivemos e das últimas competições. Pois, vocês estão a ver aí o Gabi pôs 14 de outubro segunda, 15 de outubro terça e por aí fora. Essa terça-feira é os dias de stream. Está aí só um erro. Enganaste aí, não interessa. Eu já explico. Bom, o que é que acontece? A gente decidiu pôr os 2 jogos do mesmo grupo na terça-feira na stream. Ou seja, na mesma stream vão ser transmitidos os 2 jogos do grupo. Ou seja, no dia 15 o grupo B vai ser transmitido em stream, os 2 jogos, a jornada 1 do grupo B. No dia 22 de outubro, a jornada 3 do grupo A vai ser transmitida em stream. Ok? E no dia 29 de outubro, estes 3 jogos que vocês veem aqui do grupo C são 3 jogos extras para compensar o facto de terem só 3 equipas, ok? Porque a gente quer passe
passam os 3 primeiros, como é lógico, e passa ao melhor segundo. Por isso, pá, para ser justo, tem que fazer mais. O grupo, as equipas que ficarem no grupo C, têm que fazer mais um jogo ou mais 2 jogos cada equipa, ok? E isso vai ser feito nessa terça-feira, esses jogos extra. Estão de acordo? Querem dizer alguma coisa em relação a isso do grupo C? É que qualquer equipa que está aqui pode calhar no grupo C. Por mim, tudo ok. Pá, é só. E vão ser os 3 jogos streamados, um a seguir ao outro, pronto, na stream de terça-feira. São E as depois o equipas. calendário é o normal, é a jornada 1 dia 14, jornada 2 dia 16 e por aí adiante, conforme o calendário que está aí, que eu pus aí. Pronto, é isso aí, o Gabi já pôs o Excel corrigido aí. Portanto, vou apagar o de cima. Pá, queremos a vossa opinião, o que é que acham sobre isso? Se está bem delineado, se não está. Diz-me só, desculpa lá. Diz-me só uma coisa, o do grupo C vai ter jogos Sim. extras, certo? Mas o horário dos jogos vai ser um bocadinho mais cedo, não? O grupo C é assim, as streams, o horário para as streams, isto está definido já, que é para os managers, ou para os managers, sim, para os managers das equipas que calharem no grupo B, A e C, saberem que à terça-feira, na jornada 1, o grupo B vai ser transmitido, ambos os jogos, ok? Na jornada 3 do grupo A vai ser transmitido ambos os jogos e o grupo C, os 3 jogos extras vão ser transmitidos na terça-feira. Pá, ainda não sei, depende da disponibilidade do streamer, mas muito provavelmente a stream começará às 10 horas. Ou seja, o jogo começará às 10. Por isso, Ok. nesses 3 jogos extras do grupo C, eventualmente poderá começar se calhar um pouco mais cedo, tipo 21h45 por aí. Ok. Mas pronto, os horários vão andar de início vão andar entre os 21h45 e as 22 horas. Para a Ok. stream, atenção, para os outros jogos que não são alvos de transmissão, é sempre 22h15 e 22h45. Mas isso depois no calendário, quando sair o calendário na VPL, e depois a gente vai partilhá-lo, como é óbvio, vão estar lá os horários definidos para cada jogo, ok? Se tiverem dúvidas, podem pô-las em cima da mesa. Ou seja, no dia 29 vai haver os 3 jogos streamados, é isso? No dia 29 vamos Seguidos. streamar os 3 jogos seguidos Ok. do grupo C. Certo. Pá, e depois, o que é que a gente vai fazer? Como tivemos que criar uma equipa fictícia, porque o sistema e se calhar qualquer sistema de competições não deixa criar uma fase de grupos com as equipas, né? Tem que ser sempre número par, ou pelo menos 12. Tivemos que criar a equipa fictícia que se chama Folga e a gente vai usar esses 3 jogos contra a Folga para metermos estes resultados destes 3 jogos extras. Portanto, ok, Rolou. Se quiseres dizer alguma coisa sobre isto, Não, por mim está tudo bem, concordo. ok. Queres deixar alguma ideia sobre aquilo da inscrição ao pagamento para a liga? Ou É mantém-se assim, aquela que tinhas falado na outra reunião? para te ser sincero, é assim, eu falei com os jogadores que tinha na altura quando se abordou isso. Uhum. Pronto, tive uma ideia, não é? Pronto, pouco repartida. Agora, visto que a minha equipa, pronto, está com muita gente nova e diferente. Perguntei hoje quando se falou disso, a dizer que se ia também abordar isso. Posso dizer que tive até resposta positiva. Só um ou outro disse que não concordava, não é? Ok. Mas Claro, como é de lógico. resto tive Ok. mais Não, é só comentários para ter, positivos do que negativos. só para ter uma ideia do que poderemos ou não contar se avançarmos com isso. Pronto. Ok, pronto, nesse aspecto. E também confio Ok. na administração que está aí em cargo nos últimos anos, por isso Ok, está Rolou. tudo tranquilo. Sim, senhor. Podes ir à tua vida. Tá, Qualquer então, coisa, desculpa depois lá. também tens a gravação da reunião. Ok. Qualquer coisa também te mando mensagem e tu, se tiveres disponibilidade, respondes.
Mas à bom, tá partida não é preciso nada de extraordinário. Ok. Ok? Tá bom. Então pronto. O resto, boa noite a toda a gente. Ok. Obrigado. Tchau. Tchau Claro. aí. Boa noite. Boa noite. Pá, isto é a fase de grupos. Depois teremos a fase final, são os meios finais a 2 mãos. E é a final que eu já tinha discutido com o Gabi e com o Cabral, que ele não pode estar. Sobre a final ser a melhor de 3. Gerou alguma contestação de alguns elementos com quem a gente partilhou essa informação, mas quem manda são os managers e cabe a vocês depois decidir se querem uma final à melhor de 3 ou uma final simples com prolongamento e penaltis. Mas já lá vamos. Bom, a meia-final vai ser transmitida, vai ser em 2 mãos e as 2 mãos vão ser transmitidas em dias diferentes. Era isso que tínhamos falado, não era, Gabi? Recorda-me. Ficou decidido as meias finais serem dias diferentes, exatamente. Exato, E a pronto. final Mas no mesmo dia. Exato. a primeira mão é transmitida como fizemos no troféu do Edu. Não sei se recordam. Sim. Transmitimos a meia final as 2 meias finais, prontos, no mesmo dia e depois a segunda mão no mesmo dia, mas em dias diferentes. E é o que temos aqui. Temos segunda-feira, 4 de novembro, o jogo 1 da meia final e dia 6 de novembro o jogo 2 da meia final. Portanto, vão ser ambos transmitidos no mesmo dia. A primeira mão num dia e a segunda mão noutro. Não, Alguma- o troféu foi no. As meias finais foi no uma mão. Foi só uma mão? Foi. Pronto, mas foram as 2 transmitidas, os 2 jogos dessa meia final No foram mesmo transmitidos dia. no mesmo dia. Sim. Era isso que eu queria dizer. Mas pronto. Neste caso vai haver meia final a 2 mãos. Acho que é razoável ou não? Sim. Yeah. E agora Aqui uma chegamos à coisa fim. para apontá-los. Passam 3 de cada grupo e do Passam C os passam 3. 2? Sim, ia a dizer isso agora. Ok. Como é que vai ser emparelhada a meia final? É o primeiro. Eu vou escrever aí que é para vocês ficarem com isso registado. Tanto meia final como a Champions, né? Tipo, golos fora, valedor. Exatamente. Sim, Ok, sim. ok. Então é o primeiro do grupo A contra o primeiro do grupo C. Esperem, deixem-me só. O primeiro vai jogar contra o primeiro? Espera aí. Passará o primeiro de cada grupo e depois o melhor segundo. Só passam 4 equipas à meia final. Não sei quem é que fez a pergunta. Se foi o Kraus. Fui eu. Lex. Vai ser primeiro contra o segundo do outro grupo ou vai ser depois sorteio? Como é que- Tens 3 grupos. Vai ser o primeiro do grupo A contra o primeiro do grupo C Pronto, sim. e o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo C. Então e porque é que não não, se faz melhor um sorteio para não estares a beneficiar ninguém e para tipo. Porque imagina, pá, isto claro. Pá, digamos. Estou a dizer tipo fazer sorteio porque imagina, a priori, quem fica em segundo é mais fraco, não é? Pá, ou tem uma equipa menos, percebes? Menos competente. Ou seja, Claro. vai estar a beneficiar aquele que vai jogar contra o segundo. Isso é muito subjetivo. O grupo C pode acabar com o primeiro e com o segundo lugar em igualdade pontual, não é? É isso, mas estás a perceber, tipo, pode acontecer. Pá, se calhar o ideal seria fazer um sorteio. sorteio no final. Tipo, tu vais fazer as streams na terça-feira dos 3 últimos jogos do grupo C e depois fica fechado. Nesse momento, Não, no final da fechado stream. na quarta-feira. Pronto, ok, então, exatamente, pronto. Ou seja, depois na quarta-feira. Sim, pá, também se pode fazer sorteios. Também não há. Não sei, pá, é a minha ideia. As equipas pões o número 1, 2, 3, 4, escreves um papel com os números e pronto, lanças o sorteio, por exemplo. Digo eu. Sim. Certo. Se calhar é melhor. Ou então tu podes pôr, tipo, defines equipas com os números, estás aí com os sites random para fazer sorteio, põe lá os números e os números calhar correspondem ao nome da equipa.
Sim, não, se fazemos o sorteio como vamos fazer amanhã para a fase de grupos, não é? E assim Não é fica nada. mais justo e não, há Não é nada aquela, não recebem aquela tipo, cá e tal, escolheram aquela equipe, sabem que vão ganhar, mas tipo, já. Epá, acho que Pá, sabes que o mundo de FIFA Tá há, por há aí. de tudo. Mas sim, sorteio pode ser. Desculpem, sim, mas se calhar o sorteio é a melhor coisa e é o mais justo. Sim, também concordo. Desculpem adiantar um bocado a cena, mas no seguimento da conversa que estamos a ter, acho que pela essa ordem de ideias do mais forte e do mais fraco que estamos a falar neste momento, acho que uma final a 3 mãos é mau. Porquê? É mau para, Pronto. para as equipas mais fracas. Hã? Então, Yeah. Sim, porque uma coisa é teres um Depende. jogo que decide tudo e que tudo pode acontecer, e outra coisa é ires fazer à melhor de 3. sim, os jogadores ficam a dizer que ela sendo desmotivado ou motivado com Mas promove o Não tem nada a ver. espetáculo, não Não tem jogam nada para a não ver. perder, pá. Imagina que supostamente essa equipa mais fraca ganha logo o primeiro jogo. Sim. Também é diferente, causa outro tipo de aval na equipa mais forte. Pá, isso Sim, não é mas por aí. pá, não sei. Eu é assim, mas por um lado também se sou calhar logista. está tipo móvel, tipo pica, Eh, porque a eh, equipa no- está mais nós- fragazinha, Ou podem se seja, onde eu quero empatar. chegar eu vou dar um exemplo. Achas que, por exemplo, o Desportivo das Aves ganhava a Taça de Portugal ao Sporting se fosse a melhor de 3? Ganhava. Nunca se sabe. Na Não altura estou a que jogar. estava. Mas o que é que Na achas altura mais que provável? estava. Não podemos ir posterior. Mas o que é que achas mais provável? Eles ganharem O tudo num jogo? Sporting. Ou Sporting ganhar Mas os isto dois aqui jogos. é três FIFA, e não é futebol ganharem. real. Tipo, Mas ó pessoal, isto é esportes, não é? A Exato, gente- não é futebol real. ok. Vai, por um sim, lado também se calhar motivava os mas jogadores também a mete darem RNG, mais. também mete Podemos sorte, também ter, mete azar, também mete podemos ter mete uma muita coisa. base, exato, podemos ter uma base que é o futebol, não é? Como é lógico, que é para onde temos de jogar, pá, mas depois também temos que entrar na cena competitiva dos esportes. Eu acho que a experimentar é aqui na Starter Cup. Mas Sim, sim, sim. se eu para Sim, experimentar pá, isso, por mim, Nós melhor queremos a, três. queremos a vossa opinião. Se chegarmos a um consenso em que todos ou a maioria concordam que a final seja a melhor de 3, a gente avança. É uma experiência, é para enriquecer também a nossa marca, FPC, Eu acho que não é para beneficiar ninguém. O gajo não sabe quem é que vai à final, portanto. principalmente isso pelos espetáculos que. Pá, e seria assim, a lá opção. está, é como se diz, pá, testar é agora, meu, tipo, se por acaso não correr, pá, não correr como esperado, pá, ainda temos o regulamento de um campeonato, tipo, para tratar e, pá, e não sei se vai haver alguma reunião para início do campeonato, se não vai, mas acho que, pá, não sei, Sim, seja terá como que for, se haver. as coisas, pronto, pá, se as coisas não correrem como ao esperado pronto, e afinal a melhor de 3 não for aquilo que estamos à espera, pá, estamos sempre a tempo de mudar para o campeonato. Portanto, acho que sim, acho que a testar é agora no início. Por mim, podia avançar com esse melhor de 3 na final. Assim, no campeonato não vai ser preciso a melhor Sim. 3. Finais. No campeonato, sim, tipo, Pronto, só se tivéssemos Só na taça. playoffs, mas tipo, imaginem que corre bem agora, a gente depois no troféu do Edu pode fazer na mesma, afinal há melhor de 3, não é? Se não correr, pá, ou se os managers acharem que não foi Produtivo. não foi bom ou produtivo, pronto, mas nós, administração, se acharmos que como se virmos a coisa como produto que foi bem, que chegou bem às pessoas e que teve uma receptividade boa, a gente avança, não é? Nós temos que atrair alguém que olhe para nós e que invista em nós, ou que nos dê algum apoio. Pá, temos que fazer de alguma maneira para que isso aconteça. Pá, e digo-vos uma coisa, este ano temos bastantes, não é bastantes, é boas equipas, ia dizer bastantes equipas, mas não, são quase as mesmas, mas temos boas equipas, todas estão bem apoiadas, temos os FTW, temos o Boa Vista, temos os Leões e temos os 22 eSports, por exemplo. Não estava nada a contar que eles voltassem a ter equipa no PC, ou neste caso o Estoril, pronto. Mas fico contente e mostra que essas equipas e esses multigaming estão atentas ou têm algum interesse em ter equipas aqui no PC. Por isso, pá, cabe a nós dar uma boa imagem. Portanto, pá,
digam se quiserem opinar cada um sobre a final do BO3, estão à final. Estão à final, estão à vontade. Se for assim, diz que eu fico já na final. Oh, não me chatei, não. Cricket, queres. Pá, vamos opinar cada um. Acho que é melhor. Cricket, o que é que tu achas de uma final à melhor 3? Eu concordo, só para experimentar, que seja para experimentar agora. Ok, prontos. Frago, não sei se pergunta a ti ou ao Sim. Alex. Pá, é um sim, pelos dois. Ok. Bom, pois. Pá, eu vou-te ser honesto. Eu pessoalmente não concordo. Para mim, final é um jogo. Mas se é para experimentar, pá, eu não me oponho. Ok. Kraus, já Siga. foste claro. Leco, É para ser a 3, para promover o espetáculo, para não se jogar para não perder. Lex, já respondeu o Frago, mas se Três quiseres é dar bom. a tua opinião, também é bem-vinda. É o que eu tinha, o Freg disse, é a melhor 3 também. Quaresma, Siga. E3, bota. Serpinto, Ele está a tentar falar já há algum tempo, acho eu, e não consegue. Cheira-me. Ele está engasgado. não consegues falar? Dá a cena do microfone, como estão a ver. E- É, pisca. Mas há bocado falou disso, boas. Ah, Estão-me a ouvir agora? Agora sim. Podemos. Eu tinha o microfone mutado. Eu estava a dizer que concordo, afinal a 3, as 3 jogos. Ok. Chantronas. Boa. Então, vamos ter uma Oh. final BO3. Ó, Luz, posso fazer só Sim. uma perguntinha que isso Claro que calhar sim. também era bom para as equipas e se calhar tornava o jogo um bocado mais picante e mais interessante em questão visual. No ano passado acho que eu já isso houve na reunião e nunca não avançaram com nada ou não se podia fazer e supostamente ia ser discutido este ano. Por exemplo, os nossos equipamentos dentro do jogo podemos editá-lo e pôr os nossos equipamentos feitos por nós com os logos das nossas equipas. Pá, é assim. Isso É que até falaram na não- aplicação e tudo Sim, para não tem, fazerem isso. como sabem, nós no regulamento temos que é proibido qualquer programa que não seja oficial da EA. Ainda assim, a malta dos Tescarias tem um programa que dá para alterar os equipamentos e a parte gráfica das equipas. Exatamente, que é o Freestyle Tollers. Ok, essa merda. Epá, não sei, não me lembro do nome. Estou no Discord dessa aplicação. Pronto, já tentámos reunir com o Anónimos, mas pá, tem sido um bocado quase impossível. Quando ele pode, eu não posso. Quando eu posso, ele não pode. E andamos nisto. Porque tornava-se um Mas é bocado assim, interessante. eu quero perceber, pois, mas eu quero perceber é se esse programa dá para alterar mais alguma coisa dentro do jogo. É assim, esse programa Porque eu já testei no FIFA anterior, estás a ver? Quando o Sim, campeonato sim. acabou, fiz alterações. Aquilo é modo gráfico, dá para alterar tudo que quiseres fazer. Pronto. Se fizeres mal feito, fodes, tens de desinstalar e voltar a instalar o jogo. Mas em relação ao código de jogo, altera alguma coisa? Podes alterar, se quiseres, podes alterar as especificações dos jogadores. Tipo, passar de 65 para 80, coisa assim do género. Pois. Mas fica-se pela parte visual ou esses 80 é visto tipo em jogo? Não, vês em jogo. Tu vês em jogo. Pois, então. Então, tipo, acho que não sei, meu. Particitas estou eu. Pá, se o FIFA não tivesse aparecido na comunidade, até se calhar não era uma coisa de outro mundo grave, né? Mas como ele teve aí, Pois. a gente sabe o que é que foi. Se der eu- para alterar status dos jogadores, pá, esquece. Isso Pois é, é. Aquilo dá para mexer em tudo. é que nem. É que Yeah. nem. Porque até ao FIFA 17, se não me engano. Mas atenção a uma coisa. Havia um programa que também dava para alterar a parte gráfica e também dava para alterar atributos dos jogadores. Então, mas é o mesmo programa. Sim. Só está atualizado. Não era esse nome. Não? Ah, ok. Mas, ó Luz, mas atenção a uma coisa. Se a gente aqui alterar estes equipamentos, estás a ver? Tu, acho eu, tens de criar Não, tipo mas, uma pasta e depois a transferir sim. para as equipas Isto é todas. assim, nós administração /multimédia, poderíamos criar uma patch com isso. Vocês Pois era instalam-se- isso que eu estava a dizer. Mas para instalar isso tem que se ter o programa. Ok. Prontos. Ah. Eu ter-se o programa, há sempre aquele maroto
Pois, já. gosta É o que pós e gosta de contra. Vai ver. alargar Vai ver. a mais e não faz só parte de edição gráfica e faz outras coisas que não deve. Pronto. E como nós não temos meios para contornar isso, Anti-cheat e o caralho. para já, a EA não aposta, não cria nenhum anti-cheat e nós para criarmos um temos que, pá, isso é uma despesa muito grande e não é 100% fiável. Uhum. Portanto, pá, Pá, eu dei uma ideia se porque realmente já aconteceu assim em 2016. Na altura quem criou os equipamentos e ajudou as equipas todas foi o Pat Chance. Não sei se se lembram do gajo. sim, eu sei quem é. Sim, na Pronto, altura. ele é que teve a ideia de pôr os equipamentos nas equipas, toda a gente fez, e pá, eu digo-te que nesse FIFA na altura não havia Pro Clubs, havia FIFA um contra o outro, e cada vitória valia 3 pontos, depois a somatória dava a vitória. E o pessoal começou a usar os equipamentos, pá, nunca houve stress, estás a ver, com os cheats no Mas caralho, pá, no FIFA acho 16? que foi, acho que sim. Não, deve ter 15, sido antes. 14 ou 15, já não me lembro. Sei que na altura tinha equipamento e tudo, pá, toda a gente curtiu da ideia, apoiou, estás a ver? Uhum. E pá, correu 5 estrelas, o pessoal começava a gozar com o equipamento uns dos outros. Pois, mas não sei se tu sabes, até ao 14 toda a gente chitava. É pá, Pois. eu falo por mim, eu não chitei, estás a ver? Agora dos outros não Estou a sei, dizer não posso chitar falar. no Pro Plus. Isso, o antigo VP100 circulava à força toda pelos membros todos da comunidade. Tanto que já eram muitos para banir e depois ao fim das contas chitaram todos. Prontos, isto foi uma bandada aí de cheat. Pá, só dei uma ideia só para tornar o FIFA um bocadinho mais engraçado. É pá, sim, torna-se engraçado. Porque os Mas, equipamentos hoje em dia que no Pro Club não tipo merda. Os eu equipamentos. pá, não. Comigo não. Pá, não sou completamente contra esse tipo de programas. Pá, isto não há nenhuma maneira qualquer tipo tu crias um patch do próprio administrador e só instalar e não é preciso a gente sacar nenhum programa. Tipo uma atualização do server, digamos assim. Pá, não, porque isso vai No FIFA não tens. Se isto fosse PES, estava tudo. Por exemplo, exato. No PES dava, mas aqui não dá. Queres um conselho, mano? Para o bem da tua equipa, abstente de qualquer programa exterior ao FIFA. Também tens nisso miúdo. Abstente. Não é isso, só dei uma ideia. Eu sei. Mas até pode não ser nenhum programa, e eu, claro que acredito que não seja, né? Tipo, malicioso para com o jogo, ou que altere stats, etc. Yeah. Mas pá, mas vai sempre gerar, estás a perceber? Sim, Vai mas sempre gerar desconfiança. Passar um programa para 14 ou 15 membros de cada equipa. Pois. Vai haver há sempre algum vai que haver fica curioso com... qualquer que vai querer experimentar, não é? Sim, eu percebo a vossa parte e tem uma sua lógica. E se chegarmos mesmo a avançar com a parte de inscrições pagas para a liga, isso então vai ser completamente impossível. Aí não vamos ter credibilidade nenhuma. Aí não há programas para ninguém, como é óbvio. Pá, era giro, era engraçado, mas se desse só para os equipamentos era uma coisa, agora para o resto, Por acaso ali dá para alterar tudo. Vamos, pois, o problema é esse. Sim, eu percebo a tua parte. Só dei uma ideia. Não sei se se trata do mesmo programa que os toscarias me falaram. Já agora qual é o nome, Quaresma? Espera aí, já te vou pôr o nome. É o FIFA Modding. É o Frosty Tool. Como? Frosty Tool. Mas, Cricket, acho que não é esse que vocês usaram. Não, acho que não. Mas eu também agora não me estou a lembrar do nome. Já vou perguntar. Bom, Isso eu sei o nome então. Pá, claro que sim, claro que sim. Pá, não. Todo, ainda para mais hoje em dia. Eu fiquei calado séculos. Não. Sim, Só é para alterar assim. os equipamentos, por mim era tranquilo. Agora não o resto... se durante as competições, mesmo que não sejam dias de jogos, alguém for apanhado com cheat, já sabe o que é que lhe acontece. Sim, está banido. novamente. Já aconteceu no ano passado. Se forem comprovados que realmente estão a cheatar, pá. Tudo de cona.
Então desculpa lá, o segue então. Não, mas podes pôr aí o nome. Podes pôr aí o nome do programa que eu É? posso pesquisar Então, um pera aí. bocado. Mas com toda a certeza não está fora de questão. Mas podes Eu pôr aí o nome. já te mando no privado então. Tranquilo. Podes por aí, não há stress. Ok. Deixa eu ver onde é que eu tenho essa merda. O programa que os descarias falaram, estou a ver aqui no grupo de managers, foi o Frosty Editor. Yeah, é o mesmo. É o mesmo. É É o esse mesmo. mesmo? Pronto, Ok. ok. É. É Esse esse mesmo. mesmo. Avancemos. Bom, pessoal. É este. A fase, não sei se perceberam, a fase de grupos vai ser jogada a duas mãos, casa e fora. Sim. Ok, ok. Yeah. Pronto, isto então está fechado. Final de BO3. Pá, espero que seja uma competição muito Engraçado. boa e muito competitiva. Adiante, o que é que tínhamos aí mais, Gabi? Competições europeias. Pronto, Se calhar se começamos com a quiseres, parte. podes falar, tu é que descobriste isso. Então, tendo em conta a última época de competições europeias, Portugal desceu uma posição. Ou seja, nesta época só poderemos levar 2 equipas à Liga dos Campeões e 3 equipas à Liga Europa. Está aí a tabela do rating. Ou seja, as equipas que neste caso, tendo em conta o campeonato FPF, que irão então representar-nos será, portanto, em primeiro ano passado ficou o Vitória, este ano, portanto, irá como o Leões de Porto Salvo, e, portanto, em segundo ficou o Vitória Sport Clube, que este ano já não existe, e então quem irá para a Liga dos Campeões com os Leões de Porto Salvo será o Boa Vista, que ficou em terceiro a representar o Marítimo. Depois as restantes 3 equipas, portanto, em quarto ficou o Grow Up, que este ano não há. Portanto, em quinto ficou os Toscarias, portanto, este ano irão representar-nos na Liga Europa. O Sam Clã, que ano passado era com os Evolution. E a Forduin, que ano passado era os Águias. Portanto, quem irá representar na Liga dos Campeões será os Leões de Porto Salvo e o Boa Vista. Na Liga Europa será os Toscarias, o Sam Clã e os Forduin. Acrescentando aqui agora, vou pôr aqui as datas. Isso é só para a primeira season, atenção. Exatamente. Isso quer dizer o quê? A IFPA normalmente faz 2 seasons de competições europeias. Ah, ok. Constante o resultado da primeira vai para a segunda, é isso? Imagina que uma equipa que alguma equipa portuguesa ou mesmo duas chegam à final da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Aí já vamos subir no ranking deles, não é? Ok. Quase de certeza. Sim, e para além disso, o vencedor da Liga Europa passará para a Champions diretamente, não influenciando os classificados do próprio país. Agora o que pus aí é o calendário provisório. Isto ainda está em discussão, mas por enquanto será esse que se vai manter. Portanto, a primeira season começaria em novembro e a segunda season começaria em abril. Ou seja, em abril, quem iria ser apurado será regido pelo próximo campeonato que iremos fazer. Exato. Será pela IFBPA, não é mesmo, né? Sim, sim, sim. Ainda se mantém. Ok. Agora, se calhar, consegue chamar o Negative, Frag? Sim. Vamos 2 segundos. Vou já pôr aí a imagem. Depois ainda faltava... Falta só um pormenorzinho no regulamento que a gente quer discutir com vocês. Se alguém achar que devemos alterar alguma coisa no regulamento, pode tem acesso a ele aí em cima na aba que diz regulamento no Discord. Está aí a última versão que é de junho. Foi antes do troféu do Edu.
Outra coisa, para as competições da FPF, muito provavelmente começará, porque já está mais ou menos delineado. Só tenho que depois, consoante o número de equipas inscritas depois para a liga, tenho que dizer o início, a data de início da competição, mas será ou na primeira semana de março ou na segunda. Para as competições da FPF. Pronto, já está o negative. Pronto, este Mas isso último. temos tempo de falar depois. Podes falar, David, desculpa. Portanto, esta última imagem que pus é o planeamento provisório a nível de seleções. Isto ainda está em discussão, ou seja, se alguém tiver alguma opinião acerca deste calendário e o emparelhamento com o calendário das competições europeias de clubes, pá, ou fale comigo ou com o Luso, que é para nós podermos também passar a opinião para os administradores da IFPA. Porque se Correto. repararem, as seleções começam a primeira competição em janeiro. Ou seja, daqui Dia a 15, é isso? 15 de janeiro? sim, daqui a Yeah, 3 meses. Ou seja, ainda um pouco distante do momento em que estamos agora. Portanto, eu e o Lúcio, por acaso, tínhamos uma opinião acerca deste calendário, que seria intercalar com a seasons da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Mas aí depois não ia sobrecarregar os jogadores? Não, por isso mesmo, intercalar, por exemplo, imagina, Numa estavas semana aqui no tinhas Liga. Liga Europa e Liga dos Campeões, na semana a seguir tinhas a Não, seleção. não, 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 não. Não era isso? Ou seja, imagina, estás aqui a ver a penúltima imagem que pus da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Sim. Começares isto um pouco mais cedo, imagina, e colocavas aqui a Taça das Confederações, tipo, começar em dezembro. Em dezembro, ou finais de dezembro, ou inícios de janeiro. Para quê? Para não teres nos mesmos dias, na mesma semana, aliás, Liga dos Campeões e seleções. É que depois vais ter 2 jogos do campeonato, mais a Liga dos Campeões, mais jogos de seleção, e depois ainda tens algumas equipas que estão naquelas competições da VPL. Ou seja, se conseguirmos minimizar isso, era ótimo. Mas pronto, este. Sim, sim. Isto. É assim, estes calendários não costumam ser pensados tendo isso em conta. Por exemplo, se reparares, a Liga Europa e a Liga dos Campeões, tens ali jogos no dia 19 de dezembro e depois tens no dia. Pá, tens ali uma pausazinha. Mas depois recomeças logo no dia 9. Pá, isso aí é repensar-se, porque, por exemplo, podias passar ali os 16 avos para mais cedo, por exemplo. Depois fazias a pausa noutra altura. Mas pronto, isto é alguma ideia e vocês, isso aí, Mas a se questão tiverem alguma aí ideia é acerca disso. que até ao 6 as festividades de Natal e Ano Novo chegam até ao dia 6 de janeiro em alguns países. Exato. Sim, por exemplo, Espanha. Espanha, Itália e mesmo a França acho que também esteja ao dia 6. Mas pronto, este calendário das seleções está aberto a opiniões. Principalmente por começar no próximo ano. Eles querem opiniões de todos. Ok, na boa, na boa. Sim, até boca para a verdade. Está triste. Não sei se querem dar já agora alguma opinião acerca disto ou se podemos avançar para o próximo ponto. Isso eu acho que é um bocado do tipo, sei Sim. lá. Pois. Para já, tipo, podemos estar a pensar numa coisa, ficar na altura pode ser outra cena qualquer. Sei lá. Sim, mas isto tem que ficar planeado já. Já o mais cedo possível.
Portanto, Pá, temos que ver qual é a melhor maneira para os custos, estás a ver? Depois imagina, chegas aos campeonatos, metemos tudo muito cedo, muito bonito, mas chega a época de jogos, não há jogadores. Estão de férias ou. Digo eu, né? estamos a falar de Liga dos Campeões e Liga Europa, atenção. Ok, ok. Pá, o nosso E calendário, seleções. o nosso campeonato para dia 18 de dezembro e volta dia 6 de janeiro. Pois. Nessa altura acho que. Desculpa aí lá, já falei com o Luz. Maltinha, vou ter que abandonar. Bom fim de semana a todos. Tá bom. Bom fim de Deus vos semana. abençoe. Tchau, Logo, fica bem. Igualmente. Ok, bem. Pá, na altura que foi apresentado o calendário, ninguém se criou objeções a ele, mas se quiserem alterar a data de adiantamento do campeonato. Claro. E pá, sim, é difícil. Nesse período é um bocado difícil. Algumas equipas mais com jogadores em menor número podem ter dificuldade em termos de jogadores, mas claro, pá, mas isto em termos destas competições europeias ultrapassa-nos e muito sinceramente acho que ninguém vai ter voto na matéria. Eles vão seguir com este calendário para a frente, quase com 98% de certezas. Gabi, não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a isso. Não, em relação a isso, pronto, se tiverem opiniões, enviem-nos a nós passamos a eles. Estou Caso cá. queiram, Ah, podemos passar se calhar ao próximo ponto. pedia só depois que passassem a versão final, se isto é só Sim, provisório. negativo. Pá, muito provavelmente, não sei se conheces tu ou o Frago Zipué, que é o administrador francês, Nope. o gajo da Não faço FPA, ideia. o gajo da FPA eSport, onde fizemos a Liga das Nações no outro FIFA. Ok, não interessa. Ele, muito provavelmente, iremos criar a Liga das Nações na VPL. Nós estamos em discussões sobre isso. Mas caso isso vá avante, claro, todos vão saber e esperemos que tenhamos seleções suficientes para fazer essa competição. Mas isto será depois dito a seu tempo. Se chegarmos a algum acordo. Não. Pá, mas isto em termos práticos dá-vos vantagem em termos de trabalho e de organização para a seleção. Sei que é chato porque falta muito tempo para as competições das seleções, mas nós iremos fazer tudo para alterarem esse calendário que está aí relativamente à seleção. Da minha parte, façam o que acharem melhor e for prioridade em Pá, termos a minha ideia, e já partilhei com o Gabi, é com o Feed Cup passar para ali para o início de. Foda-se, onde é que está o calendário? Ali para o início para o meio de novembro, pá, mais ou menos quando começa as competições europeias, que é o 21 de novembro. Sim. E o Mundial passar então para o dia 15 de janeiro. Sim. Que acho que é o mais lógico para mim. A Na minha ótica. opinião enquanto a esse calendário é simplesmente que, para mim, se tiver que fazer overlap com alguma coisa, que seja com Liga e VPL e não VIP Liga e Champions League e Europa League, dentro do máximo possível. Yeah. Só para te explicar porquê. Porque eu prefiro que a malta esteja focada a concentrar-se em Champions League e Europa League e a ganhar competitividade lá do que a VPL. É só esse o meu raciocínio. Fora Não, isso. se for criada na VPL. Este calendário é da IFPA. Isto é da IFPA. Sim, mas eu depois vi lá um calendário da Champions League e Europa League, não foi? Mas Sim, assim... também é IFPA. Sim, também é da IFPA. Ok. Mas isto não podemos contornar porque eles, se fizerem World Cup
em abril também vamos ter as competições europeias em abril. Exatamente Pronto, se não dá, não dá. nos Era só mesmos dar. dias. Estás a Se perceber? desse para alterar alguma coisa, era isso que eu desejava. Pá, Mas a se minha não, ideia era essa: passar a Confid Cup, que vai ser jogada por um número restrito de seleções, para novembro, e o Campeonato do Mundo para janeiro, onde não há competições europeias. Ou melhor, há, mas já estão na fase final, já não afeta assim muito a maioria das seleções. Pá, nós vamos propor isso. Depois, se eles aceitarem ou não, já é um problema deles. Sim, acho que era o ideal. Façam essa proposta. Depois, lá está, digam qual é que foi a decisão final. Nós também começamos a trabalhar com datas. Mas como eles são alemães e tem que ser tudo à vontade deles, complicado. Bom, esta parte também está fechada, não é? Sim. Portanto, o outro ponto era as alterações ao Só regulamento. alongar um bocadito. Pronto, epá, as alterações ao regulamento é no que toca aos jogadores estrangeiros. Nós neste momento temos 70% de jogadores que têm que ser portugueses. Espera, como é que é? Mas diz-me Está uma coisa, nos portugueses. 75. Oh, Lúcio, diz-me só uma coisa, português dentro do jogo, com o boneco português Espera, ou. é isso que a gente quer discutir com vocês Ah, para ver se conseguimos alterar senão isso. mudo já a minha bandar. Não. Porque nós no nosso regulamento não temos definido o que é jogador estrangeiro ou jogador extracomunitário, digamos assim. Exatamente. Estou a dizer isso porque há pessoal que gosta de pôr bandeiras malucas no Exato. boneco, pois é que eu estava a perguntar. Mas a cena fazia sentido ter esse regulamento, né? Se fosse nesse caso. Tenho aqui tantas versões do regulamento que eu já me perdi. Deixa-me lá ver a data deste. Para dia 11. Ok, dia 11 de junho. Bom. Nós aqui temos, ora bem. Eu estou aqui na parte da federação das equipas, que isto depois também vai ser um bocado alterado, que está assim um bocado confuso. Temos 75% de jogadores portugueses para a federação de uma equipa. Pá, mas a gente quer mudar isto e queremos definir o que é o jogador de estrangeiro. Ou seja, aqui temos devido a problemas de desconexão e ao congestionamento da velocidade do jogo e devido a problemas de internet, existe um número máximo de jogadores estrangeiros inscritos nas equipas. Isto aqui não tem muita lógica. Esperem só. Depois diz, é considerado um jogador estrangeiro todo aquele que resida fora do continente europeu, incluindo Rússia, Polónia e Ucrânia. Ou seja, aqui estamos a dizer que a Espanha, França, Itália, Alemanha e Reino Unido não são considerados jogadores estrangeiros. Não faz Ok? muito sentido. Não faz muito sentido. Prontos. Pá, a gente quer alterar este ponto para o seguinte. Em vez do plantel ter 75% de jogadores portugueses, o 11 em campo é que tem que ter 75% de jogadores portugueses. Ou 70, vá lá. Ou 75 não. Estão a perceber? E no máximo, aqui diz o limite de jogadores estrangeiros por equipa é 4. Ou seja, os estrangeiros são aqueles que estão fora da União Europeia ou fora da zona euro, vá lá, incluindo Rússia, Polónia e Ucrânia. Portanto, pá, no máximo, ou seja, temos 70% de jogadores portugueses. São 3? Seriam. Exatamente. Ou seja, terias que ter 8 portugueses. 8 no portugueses caso dos 70%. Sim, exato. E os 3, pá, se fossem comunitários, prontos, 70% tem que ser portugueses. E só um pode ser extracomunitário, que é estes jogadores considerados, digamos assim, Pá, fora da mas. zona euro. Oh, Luz, eu tenho um gasto neste momento na República Checa. Pronto, já é um. Sim. Estaria na zona Mas, é assim, aqui é explícito que resida fora do continente europeu.
Acho que a República Checa é europeia. É. Portanto, aqui diz, e incluindo Rússia, Polónia e Ucrânia. Pá, não sei qual é que é o fuso horário da República Checa e o que é que ele tem, joga com lag, tem Por acaso não, dificuldade em joga jogar. fixe. Joga fixe, por Ah, acaso. pronto, então a questão aqui é a Rússia, Polónia e Ucrânia pá, são Desse aí não tem ninguém. países pá, mais longe, não é? E supostamente têm mais lag a jogar com pessoal. Imagina que uma equipa tem um jogador destes países e que ele leva ao capitão. Pá, isso vai condicionar o jogo, não é? Pronto, por mas isso é que pronto. pusemos mesmo a regra de que quem leva o capitão terá que ser. Agora a nossa questão é, Aqui tem a melhor, né? Residente em Portugal. para vocês, prontos, isso aí mantém-se. Tem que ser residente em Portugal. Ok. Agora para vocês, acham justo 70% serem portugueses? Querem in-game, no campo, no 11 do jogo. Querem mudar para 60% ou querem deixar no Não ponho 60, assim não estou fodido. Não, pá. Na minha é manter. Eu Pá, acho porque eu tenho jogadores de França, tenho Então, República mas Checa, há uma tenho. coisa, como é que tu vais comprovar que um jogador é Exato. estrangeiro? Era essa a minha pergunta. A cena é essa. Como Eu é que falo verificas português. isso? Yeah. Tá, Eu acho que é tá, justo. Agora a minha pergunta é como é que verificas? Pois. Eu também acho pergunta. justo. Como é Agora que o problema é comprovas? exatamente esse. Pá, Não, sim, não. ser Eu estou em obrigado. Portugal. Não, eu estou em Portugal. E agora? Manda o contrato de residência do Fala português. Da net. apartamento. Vais pedir a morada, o BI, foto É do assim, BI? se tu vesses um Pois, Team essa nem é Speak. Mas o bem nem morada tem, mano. Estás fodido também. Segurança Yeah. Social em Portugal. Ó Bispo, se vesses no TS3, conseguias ver porque automaticamente aquele põe logo a bandeirinha está ligado. Ah, Agora, só se mandas esse jogador entrar. Yeah, só se mandas esse jogador entrar no TeamSpeak contigo. Isso é- Eu posso ligar a prótese. Pois ele liga ao VPN, yeah, também é verdade. Há muitas Não vai maneiras de resolver. fazer. Mas eu acho que isso também, quem fizesse isso. Pá. Mas tipo, por Estar a exemplo, instalar ano passado- VPNs e o caralho só para. Mas o ano passado houve Mas stress só para caso mim, lag. eu não fazia esse trabalho todo. Aqui teríamos que acreditar nos managers e no bom senso deles. Não é? Pois. Yeah. Pá, da minha parte tenho 4 jogadores Jorge. Mas que se incluem aqui naquilo Estão na União Europeia. O único mais longe é a República Checa. Pá, mas esses que estão na União Europeia passavam jogadores comunitários, ok? Como não temos maneira de os controlar. Então, neste momento. Estão entendendo onde eu quero chegar? Sim. E Neste chamar momento a estes fora da zona euro, Rússia, Polónia e Ucrânia, incluir os jogadores Acho que não, extracomunitários. nenhuma equipa tem, acho eu. Desse tipo de. Pá, mas, Tens. sei lá, Eu tenho pode um do ter, Canadá. sei lá. Imagina que algum tem um Ah. gajo do Congo, por exemplo. Não sabia. Brasil Mas, existe. Já tens um do Brasil. É, imagina do Brasil. Olha, tenho um Brasil, tenho Pronto. um. Acho que esqueci desse. Tenho 5. Estou fora. O brasileiro, ou o brasileiro, ou qualquer um, quando vai fazer o registro no site da VPL ou da FPF, vai para o lado do país de origem. Né? Ah, sim, Não há que é de isso Portugal. não há ninguém. Na minha equipa não há ninguém que altere essa merda que não deixa. Acho que só se o manager lhe disser, olha, diz que és de Portugal, mete lá a nacionalidade portuguesa. Eu só estava a perguntar isso porque, tipo, como tenho dupla nacionalidade, pus portuguesa na VPL e mais tenho o meu boneco Mas da Venezuela. isso é diferente. Isso é diferente. É o Mas caso eu do vou perguntar. Nika, é o caso do Intec, é o caso do meu irmão, por exemplo, que está na Bélgica. Pá, é o caso de muitos que emigraram, não é? Ou são imigrantes. Mas esses Por isso é que perguntei se foi preciso mudar a camisola. A bandeira. Mudar a camisola também. Pronto, então mantemos os 70%, mas Yeah. concordam que isto, em vez de ser os 70% no plantel todo, sejam só no 11. Onde eu quero chegar é Sim. Eu percebi. É jogar. É dentro do jogo. É justo. E desde que o capitão seja um gajo de Portugal, residente, como está aí nas Exato, regras, pronto. tá certo. Permitir que equipas, imaginem, sei lá, com 9 gajos portugueses consigam ir buscar
Epá, 4 ou 5 gajos destes países, Espanha, França, Bélgica, por aí fora. É. É só No uma meu caso maneira tenho. é só uma maneira de colmatar a ausência de jogadores portugueses ou daqueles de 1 contra 1 Mas que é, podem jogar para o Sim, mas é fora de sim, Portugal acho que sempre. Ou, fora de Portugal, né? É isso, pá. Tipo, basicamente a regra antes era 70% de jogadores no plantel inteiro, neste momento é Exato. 70%, mas no 11 inicial. Pá. Acho No que para 11. mim é melhor assim. Pá, porque estares a promover jogadores de fora quando tens aqui. Pá, que- seguramente haverá maneira de criar um ponto onde diz que o manager tem que indicar à administração que quantos jogadores estrangeiros comunitários tem e quantos extracomunitários tem. Pronto. Também pode ser. Das indicações dos estrangeiros aos managers e vocês conseguem controlar o 11 assim. 70% tem que ser portugueses no 11 inicial. Depois, os outros 3 ou são comunitários ou então só podem ter um extracomunitário. Mas isso depois vai ficar explícito no regulamento, mas isto, atenção, só vai entrar em vigor para o campeonato. Portanto, mas a gente quer já falar com vocês, que é para alterarmos, que é para vocês verem e aprovarem, sem ser preciso uma reunião de 3 horas. Basta pormos lá no grupo de managers o ponto que alterarmos e vocês concordam, não concordam e a gente avança com a alteração do regulamento. Caso alguém note mais alguma falha no regulamento, possivelmente terá, não é? Que não somos perfeitos, que faça referência à administração e nós procederemos depois à alteração. Ou, Caso ou seja traremos necessário. aqui, caso seja necessário, né? Claro. Porque isto, pronto, durante os jogos ou durante as competições, verdade seja dita, ninguém lê o regulamento. Há poucos, se calhar 1 ou 2 é que leem. E depois vêm-se Há queixar, surpresas. e depois quando vão ver o regulamento recuam. Prontos. Era importante, não estou a dizer que têm que saber o regulamento de cor, né? Mas coisas importantes em relação ao jogo e às regras da disciplina é bom saber. Eu nunca li porque tinha o Gabi sempre na equipa, mano. Era Prontos. só perguntar ao Gabi. Claro. Mesmo a sério. Agora terás que ler. Agora vou ter que ler, foda-se. Mas pronto, pessoal, basicamente era isto. Infelizmente não podemos ter as competições pré-delineadas porque temos sempre aquela questão das equipas, o número de equipas, nunca sabemos quantas é que vão ser. Se tivéssemos sempre 20 garantidas como na PS4, hoje isto era fácil. Mas não temos. Pois é sempre mais feliz. Acho que este ano vamos andar lá perto, mano. Temos de trabalhar com aquilo que temos. As 15 se calhar chegamos. 15 arrasca. 15, eu espero que 16. sim. Vamos ver. Eu espero que Já há sim. 11 no Starter Cup? Se houver algum incentivo extra, tanto melhor. A questão da inscrição ao pagamento, gostava de ouvir a opinião de cada um. Eu sei que não é para Estás agora. a falar que é da equipa individual? Não. Para já da equipa. Depois... Posso começar eu, se quiseres? Força. Fala também. Se a inscrição da equipa é na boa. Já vi no tópico a falar em 10 ou 15. Na minha opinião, se calhar começava-se por baixo. Vai começar um valor por baixo para ver qual é a reação das equipas. Já podes receber reações boas ou más, só com o valor que é. Então, se meteres 15 euros, é capaz o pessoal ainda recua ainda mais. Porquê? Porque não sabem onde é que o dinheiro vai, não sabes qual é o objetivo, não saiu nenhum plano para tal situação. Não há nada definido para que é que serve o tal da inscrição, estás a ver? E se quiseres, posso já pedir individual. Estive a sondar uns jogadores, estás a ver? Naquele dia da reunião de individual, depois no dia seguinte para cá tinha uma reunião da equipa e aproveitei e falei do assunto. E eles falaram-me assim, é assim, se um euro não é tipo uma merda grande, a tua pessoal dava. A questão foi, para darem esse dinheiro, vocês têm que ter um plano e mostrarem à comunidade
para que é que vai servir o tal 1 euro? Porque eles meteram aquela situação. Imagina, temos 15 equipas, cada 15 equipas tem 20 ou 18 membros, certo? Esse multiplicado, esse 1 euro, dá uma quantia grande. E o pessoal vai ficar com qualquer receita, mas para que é que será o dinheiro? Será que vão fazer mesmo torneios? Será que vai haver prémios? Porquê? Porque não há nada definido. Estás a ver? Foi assim para o A e disse, pá, isto foi falar para o A, qual é a vossa opinião? Eu disse, eles concordavam se saísse um projeto com peso e cabeça e que desse garantia que ia acontecer. Eles aí deram carta verde. Agora, lá está. É uma Sim, questão mas, de... mas a ideia de ter pagamento de inscrições pagas ou eventualmente cada jogador pagar 1 euro é tem que ter prize pools e troféus com esse dinheiro. Exato. Senão não faz sentido. Pá, eu muito sinceramente não preciso do dinheiro de ninguém para viver. Pois, foi o que eu também disse. Não faço questão de Mas ganhar dinheiro com isto. percebe o ponto de vista de... Sim, mas é assim, isso cabe a vocês managers explicarem para que é que servirá o dinheiro. Eu já tinha referido que era para prize pools. Pá, imagina, somos 14 equipas na liga. Cada um dá 10 euros, são 140 euros, não é? Esses 140 euros vão ser o prize pool, ou 100 euros vão ser o prize pool e 40 vão ser para os troféus e medalhas, sei lá. Mas o dinheiro vai ser investido, não vai ser dividido pelos administradores. Foi? Temos que nos Pá, caracóis. por isso é que eu disse, se calhar começámos com um valor mais baixo, tipo os 10, em vez de ser os Se 15. der 1 euro por jogador, por exemplo, se for 1 euro por jogador a começar, por inscrição, estás a ver? Tipo, um preço de inscrição, 1 euro para te inscreveres, cada um dá 1 euro. É um valor simbólico e no final até é capaz de dar uma prize poolzinha jeitosa. Faz toda a diferença. Mas assim já fica mais caro também. Claro. Sim. Pronto, Mas por mim, sim. isto fazendo as coisas não é legal, pá. Não é legal, mas é. Porque não há ninguém que controle e regule o dinheiro, não é? Posso pegar no dinheiro e fugir. Ou vocês Mas este também ano custa começavam também rola pelas tanto, pá, equipas, ninguém estás a vê. ver? Ou E depois pronto, para o mas ano Pá, punham os jogadores. vão ter que dar o dinheiro com base na confiança em nós. Ainda assim, há a opção de na VPL, há a VPL Premium, que aquilo é uma anuidade que se paga, que são 11 euros e qualquer coisa por jogador. E nós. Foda-se. Hã? 11 euros por jogador? Sim, então. É uma anuidade por ano. Mas é o ano, pois. 11 euros por ano, não é por mês. Eles, a VPL na Xbox e na PS4 têm competições premium, em que o mínimo, pá, depende da competição, mas exigem que pelo menos 5 jogadores de uma equipa para se poder inscrever na competição sejam membros premium. E depois os prémios são pagos em cartão Amazon. Depois, claro, só podem usar o cartão na Amazon. Agora é assim, mas isso é legal. Só que a VPL rege pela lei italiana. Imaginem que a gente arranja um patrocínio de, sei lá, 100 Cortou. euros. De 100 euros de uma empresa qualquer. E eles que pedem recibo. A VPL passa o recibo. Mas aqueles 100 euros são taxados a 20%. Ou seja, nós só vamos ficar com 80 euros. Só que a VPL não pode pagar em dinheiro. Ok? É o que o cartão. Porque a lei italiana não permite qualquer jogo, qualquer tipo de jogo seja pago em prémio, o prémio em dinheiro. Jogos online e essas coisas assim. Porque pá, não há regulamentação para isso. Dos esportes e esses jogos assim são pagos todos em cartão. Portanto, E pá, como é que as equipas iam pagar a inscrição do clube? Terias de ter pelo menos 5 imagina, jogadores. não, Prémio. espera. Então, Imagina que nós criámos uma competição premium em que exigíamos pelo menos um jogador da equipa tivesse se fosse mesmo premium, ok? uhum. E dá mais ou menos a mesma coisa da inscrição de 10 euros. Vão perceber? Sim. É o que eu quero dizer? Prontos. A questão é que depois, imaginem, espera aí, deixem ver aqui a explicação do gajo.
Ou seja, para receberem depois prémios de teor premium, de membro premium, tem que ser premium. Pá, por isso, imaginem que o melhor jogador ou o melhor goleador, o melhor marcador do campeonato recebe um prémio. E ele tem que ser o mesmo prémio para receber esse prémio. Imaginem que, sei lá, ganha 50 euros da Amazon Card. Não é? Ele tem que ser o mesmo prémio para receber esse prémio. CBPL acho que não, mas a nossa cena fazemos. Prontos. Epá, eu estou só a explicar que é para Sim. depois. Estamos a entrar aí Ela na foi cena bom. italiana, é complicado. Exato. Muito mais chorudo. E a gente não sabe. É óbvio, Sim, toda a é. gente, para esse pool, toda a gente quer o dinheiro, não é? Ninguém quer cartões, Exato. independentemente de se poderem Não há vender treta. ou não na internet, mas é sempre fodido porque depois podem vender o cartão e não verem dinheiro. Que é mesmo assim. Pá, prontos. Então, eu acho que toda a gente, pelo menos. Pá, vou começar de baixo, Centronas. Concordas com uma inscrição a 10 euros para a liga? Por equipa. Por equipa, atenção. Claro. Também acho que é melhor assim. Ok, então falem com as vossas equipas tranquilamente. E durante a semana vão-nos dizer alguma coisa. Dá-se um feedback. Pá, e já agora falem também na questão do que o Cravo se propôs de 1 euro por jogador. Pode haver quem queira, pode haver quem não queira, como é lógico. Cravo, se queres Pá, explicar, eu queres acho que explicar? isso era melhor para o ano, não? Espera, deixa ver o que Não é que o sei Cravo... se o pessoal percebeu a minha ideia, mas basicamente o que na última reunião eu propus foi a inscrição de 1 euro por jogador, que seria uma espécie de sócio FPC. Ou seja, pagavam esse euro, tornavam sócios da FPC, para este FIFA 20 podiam se inscrever em todas as competições. E isso juntava-se mais as inscrições das equipas, pá, fazíamos aí uma prize pool e ao mesmo tempo ainda devia sobrar para os troféus. Isso aí já tem mão do Strengo e da multimédia. É uma boa ideia. Pá, Digam-me o que é que assim, vocês eu vejo aqui pessoal, pronto, que não temos na primeira reunião, antes do início. Pronto, isto foi supostamente falado já, não é? Que era, pronto, os 10 euros por equipa e 1 euro por cada jogador. Pá, eu na altura falei já com a equipa, toda a gente concordou, achava muito bem. Pronto, pá, visto que ficou fechado os 10 euros, pá, não tenho mais nada a dizer em relação a isso. Pá, pela parte da Fordoin é um sim e é andar para a frente com isso. Pronto, para já aí está a nossa parte. Sim, a parte da missa é assim dos 10 euros. Ok. Isso eu que vou pagar isso. Cricket, da parte dos pescarias, acho que sabes alguma coisa? Isto é assim, nós não queremos pagar nada. Não estamos nada interessados nisso. Ok. E já tenho... E entretanto já falámos sobre o Frosty agora. Portanto também já sei umas coisas sobre isso. Podes falar, se quiseres. Então eles estão-me a dizer que aquilo não dá para mexer em bolas nada, aquilo é só gráfico. É só a nível gráfico mesmo? É só a nível gráfico. E é uma cena local, ou seja, nunca Então- passa para o outro. Posso só dizer uma cena? Tenho quase Então certeza dá. que dá para mexer. E Porque é que vou dizer- enviaram-me uma imagem qualquer. Espera aí, posso meter aí? Enviaram-me esta imagem. Opa. Algum dos animes que teste isso, não sei. Pá. Pois é melhor. Yeah. Se for só gráfica, dá. Para que não haja mais dúvidas. E é um da mistura de texto, estás a ver? É mais fácil. E acho que é mais seguro. Pronto. Mas então se estás a dizer que é local, imagina eu sei. que eu estou a usar isso, não é? Eu estou a usar o Frosty, mas a stream não é feita por mim. Mas ninguém consegue ver que eu fiz as mudanças no
no Sim, ou estádio. seja, Exato. imagina que só eu é que tenho a cena dos equipamentos. Só eu consigo ver os equipamentos. Yeah. Exato, exato. Consegues ver. Não, Só, é só, isso. só a pessoa é que fez a alteração, por isso lá está. Por isso é que foi a situação que eu disse. Depois o pessoal, ou criava-se um patch para toda a gente ter o mesmo patch para não haver conflito entre os equipamentos uns com os outros. Porque imagina, tu escolhes o Benfica, certo? Mas tu editas o Benfica, para ti está vermelho, mas tu também escolhes o Benfica, que é o clube normal, botar as duas equipas a bater a mesma cor. Não, mas esperem lá, a gente não precisa de usar. Não Tu tens, precisa. tu tens de escolher sempre um clube para Sim, editar a camisola. sim, mas como Por i- temos os equipamentos editáveis, podemos usar esses. Não precisamos Não de- dá, não aparece na Ah, não aplicação. aparece lá. Ah, Pelo ok. menos tentei pesquisar e não encontrava nenhum desses. Pois. Tens sempre de escolher. Por isso é que o Pat Chance na altura, quando fez isso, foi editar equipamentos do clubes do caralho. Era bom que desse. Nunca jogasse. Mas sim, pá, a ideia é boa, testem. Então tu ou o Gabi, pá, testem Eu acho- e eu vejam acho que se. Eu acho que é giro, mas a cena das prize pools para mim é mais importante. Pá, para sim, mim isso é mais importante. Pois. Pá, isso é tudo muito bonito, equipamentos, mas isso não leva a comunidade para a frente. Vai lá. É o que eu acho. Pá, o Descariz não está interessado em pagar nada, por isso. Pronto, pá. Tu agora Talvez imagina respeita, não é? Imagina que um clube qualquer não quer pagar, como é que é? Participa na mesma? Não fica inscrito. Está fora. Pá, pomos Liga. Para a Liga, a inscrição é 10 euros. Quem não se inscrever com 10 euros, não joga. Então, mas espera aí, ó. É 10 euros, só que depois tu para poderes inscrever cada jogador, se isso for para a frente a cena de 1 euro, não chega só tu pôs os 10 euros da equipa. Porque para ficar claro, o pessoal pode pagar os 10 euros e achar que está feito, pá. Se for para a frente os 10 euros da equipa mais 1 euro por jogador. Não, supostamente o euro por jogador é para o ano, não é este ano. Sim, pelo menos foi falar na primeira reunião que o de jogador individual só seria oficialmente para o ano, se tudo corresse bem este ano. Estava a propor já. Certo? Pois, eu percebi que era para agora. Pá, é um euro. Então para já vai dar merda. Pá, é 1 euro. Eu acho que não tem por É, onde não, dar merda. é um café. É pá, isso acho que é mesquinhice. Vai lá dizer isto. Não sei. É assim, se vocês quiserem já arriscar assim, eu acho, para mim experimentar primeiro as equipas. Depois aí para o ano largar para os jogadores. Pá, eu Acho próprio, se alguém da minha equipa não puser 1 euro, eu ponho por ele. Isto não é por... Acho que. Percebo que nem toda a gente pode, etc. Mas acho que é melhor uma coisa de cada vez. Acho que é uma coisa. Primeiro compra a equipa e para o ano. Gasto ao mesmo tempo. Pois. E para dar confiança aos jogadores. Uma coisa é alguém ir dar 10 e depois ter que dar mais um. Pá, é assim. Mas tu não dás 10, mano. Tipo, se for 10 euros por equipa, tu dás 10 olha é uma um cena. Olha, Ou nem é o manager, tipo, é simples, mano. É tipo, fácil. 1 euro por cada jogador e depois divides os 10 euros de equipa pelos teus 16 jogadores, mano, essa merda dá tipo 1 euro e qualquer coisa a cada um. 1 euro e 20, sabes? Sim, Mano, sim, não deixa de ser um valor simbólico. Era mais para não assustar o pessoal. Há quem vai achar que. Abordem os vossos jogadores sobre isso. Mas tu assim cada jogador vai ter que dar 2 euros, que é a inscrição da equipa, mas a do individual. Não, mas isso é se tiveres 10 jogadores na equipa. Okay? Façam as contas, que faz muita diferença. Eu posso 2 euros é se tiveres 10 jogadores, lá está. Portanto, sim. Escutem, pá, falem com os jogadores, vejam a reação Na minha opinião, acho que devia começar uma coisa de cada vez. Não ponham tudo em cima da mesa, depois dá merda, depois dá. Pá, é a minha opinião. Que este ano temos aí muitas equipas aí. Espera, o dinheiro vai ser usado para prize pools e troféus, seja eles 10 euros de inscrição só aos 10 euros mais 1 euro por jogador. Epá, falem com os vossos jogadores, expliquem-lhe a situação. Pá, vão estar a jogar para ganhar alguma coisa. Mais do que o que já ganharam antes. E depois não te esqueças, depois vais receber tipo de resposta que já recebi. Vamos estar a pagar vamos estar a pagar prémios para as vitórias ganharem tudo. Teoricamente, quer não, os campeonatos nacionais têm sido vitória. Vai lá. Assim não vamos lá nenhum.
Pois eu sei, mas tipo, Tá, vais mas- a ver se tipo bocas, Então, mas estás a ver? isso, Mas isso tens que passar isso aos teus jogadores. mas o Passos Ferreira então não jogava na primeira divisão nenhum dos. Só jogava os três grandes, não é? Pois, Pá, tem que se ambicionar. isso Isso é pensar pequeno. Pá. isso é como tudo. Eu falo com os jogadores outra vez. A minha opinião acho que é primeiro começamos pela inscrição da equipa, depois começamos individual. A minha Já opinião. vi Os teus jogadores FIFAs, acham- mano, se acham Sports isso. limparem tudo. E já não são eles que limpam tudo agora, pá, não. Agora são os Vitória. Pronto, já alterou. Acho que Pá, isso também se vai mas alterando, né? ó, pessoal, eu acho que se houver esse incentivo, só vai melhorar as equipas, só vai melhorar. Pá, acho eu. Então, Sim, a competitividade vai aumentar, meu. Estás a lutar por alguma coisa. Já a inscrição está a pagar uma inscrição da equipa, já é motivação para a equipa estar a ver dinheiro investido. Né? Isso depois já depende de cada jogador, se quer evoluir ou não é? Isso é como tudo. Não. Pá, olha lá para as contas do Cravos, mano, e vê-se bem a diferença daquilo que pode ser um prize pool só com os 10 euros da equipa ou com tipo 20 cêntimos a dividir pelos 10 mais 1 euro de jogador. Mano, são 300 euros e estamos a falar de cada equipa, tipo, tiver 15 jogadores, há quem tenha mais. Não, pá, não sei. Eu acho que a maneira de levarmos a comunidade para a frente e se calhar depois para o ano, em vez de teres 12 equipas ou 11 como vais ter agora, tens tipo 15 e daqui a 2 anos andas aí com 20 equipas, pá, porque começa a tornar-se atrativo para toda a gente. Eu vi jogar para aquilo, está para alguma coisa. Não sei. Sim, não se esqueçam que o que motivava muitos jogadores a irem para a PS4 era os prize tools, não? E os troféus. Iam para lá, não estavam à espera de ganhar a competição, né? Troféus, medalhas. O dinheiro aumenta a competitividade, isso é óbvio. Se tu no mas teu isso- trabalho se tu no teu trabalho tens tipo, por exemplo, vou falar em termos de fábricas, são exemplos tipo mais práticos. Na fábrica, tu tens um objetivo de fazer X peças por dia. Se tu atinges esse objetivo, tu vais ganhar mais dinheiro, vais estar mais motivado. Claro que vais, mano, vais ganhar mais dinheiro ao final do dia se atingir esse objetivo. Pá, e aqui é igual, mano. Se tu estiveres a lutar por um prémio, por dinheiro ou pelo simples facto de ganhares um troféu e compartilhares isso com o pessoal que capturas todos os dias em treino, pá, é espetacular, mano, e dá outra motivação. Por mim é uma boa ideia. Mas lá Mas já aqui no vai haver PC sempre equipas mais com o pé atrás, outro pé à frente. Um gajo aqui no PC nem pagou plus, nem nada dessas merdas. O jogo é mais barato, etc. Yeah, Ah. já há essas vantagens. Eu vou falar como jogador, vou falar sobre isso. Depois logo se veja o que é. Fala, exato. Mas já dei a minha opinião. Primeiro uma coisa de cada vez. Mas vocês querem pôr os dois, vamos pôr os dois. Vamos lá ver o que é que dá. Pá, falem com os vossos jogadores, com as vossas equipas É debater, ainda há tempo. e falem sobre isso. E vocês, parte do staff, pá, também para não ser só nós de managers falarmos, acho que deviam de criar tipo um paint ou um formulário ou uma merda qualquer a divulgar ou explicar também essas cenas. Certo? Porque imagina, somos líderes, ok, estamos a passar a informação, mas também fica sempre com o pé atrás porque não ouviram também a parte da administração da comunidade. Mas se for caso disso, eu não me importo de ir ao Discord de cada equipa e explicar por exemplo. as coisas. Também pode ser isso. Tipo, E a também, diretoria se calhar é uma de São cena, se calhar o pessoal já está a ganhar mais confiança, porquê? Sem Porque qualquer problema. porque a parte da direção, neste caso, os administradores da comunidade, foram às equipas falar diretamente, não desconfiam das cenas, estás a ver? Sem Pá, qualquer é uma stress. ideia. Não tenho problema nenhum. É o que eu estava a dizer. É o que eu estava a dizer. Então pronto, então vamos fazer assim. Vocês falem com os vossos jogadores, a gente faz o comunicado, pomos no grupo geral da comunidade, ok? É isso. Sim. Se for preciso, pá, a gente vai falar ao Discord de cada um. E sem tiras as problema dúvidas todas. Ok? Então, mas espera aí, Luz, mas então o grupo da comunidade não ficou aberto? Isso não chegou aí para a frente? Não ficou aberto a qualquer Sim, pessoa? está aberto. Então, e vamos Tá estar aberto? tipo, a discutir ideias num grupo
toda a gente pode ver. Sim, mas imagina que alguém de fora quer entrar e ver aquilo e depois já não quer. Eles também têm que. Essas pessoas também têm que saber, não é? Atenção, a entrada está fechada. A entrada é diferente. filtrada. Fraga. Ah, ok, pronto. Estás a Era entender? isso, era essa a A minha vista- sim, a era essa a vista minha que é dúvida. Pronto, pública. A visibilidade do grupo é que é pública. Ah, ok. Podem ver o conteúdo, mas não podem editar, Comentar. comentar ou dar gosto ou partilhar. Não podem fazer nada disso. Então, vamos fazer isso, a ver Sim. qual é o feedback das pessoas no geral. E também entre as equipas. Em último caso, vais lá para as equipas tirar mais dúvidas de todas. Prontos, podemos fazer isso. Pode vai surgir dúvidas que alguns capitães aos managers não conseguem estar a explicar tão bem como vocês já estão dentro do assunto. Né? Parece-me bem. Pronto, então contem com o comunicado durante esta semana sobre isso. Pá, e Não o prazo não para digo- dizer não- que seja o não mais digo- rápido possível, não? Não Não sei. digo que é já amanhã, mas no máximo até quarta-feira. Precisa de Temos já ajuda umas- nisso. a ver. Tá bem, Então, está bem, Kraus. Para dar a resposta parece estar até o final do mês, não? Ou é muito tarde já? Pá, sim, até afinal está bom. Então o campeonato começa dia 18, se não me engano. Então, dá-se a resposta no final do mês? E ver o que é que se avança, se quer uma inscrição mais €1 ou só a inscrição. Ok. Pelo que eu percebi, da inscrição ninguém se opõe. Dos 10 euros, não é? Yeah, e Eu- então eu acaba. O cricket. Nós, isto é Pronto, assim, só o se isso for cricket, em frente, claro. nós não entramos na. Não estamos interessados. Pronto, isso, o cricket isso é uma opção vossa. Não, Não, nós claro. temos que respeitar, não é? Sim. Mas posso saber porque é que não querem ou há stress? Pá, não estamos só interessados. Pronto. Pá, é a opinião deles. Têm todo o direito de Se oporem. ter essa Exato. opinião, não é? Como é lógico. Mas, pá, acho que está tudo. Sim. Sim. Boa noite a Tchau, todos. igualmente. Obrigado por Ok. terem vindo. pessoal. Igualmente, igualmente.